Olá, queridos, estamos aqui para a gravação de mais um vídeo e hoje eu quero falar sobre o que a Bíblia nos ensina sobre a Trindade. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Olha o que diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, diz assim: os escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito Santo, para a obediência a Jesus Cristo, a expersão do seu sangue, a graça e a paz lhe sejam multiplicadas. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, te bendizemos pela tua infinita misericórdia. Fala conosco nesse dia. Ó Deus, abre nossos olhos, nosso coração, traga a revelação da tua palavra, conduz os nossos passos. Precisamos de ti. Abençoa, Deus, os teus filhos, no nome de Jesus. Amém. Amém. O que a Bíblia nos ensina sobre a Trindade? A Bíblia ensina que Deus, sendo um só, é Pai, Filho e Espírito Santo. Não existem três deuses. Somente existe um com três manifestações ou pessoas. A Bíblia ensina que o Pai é Deus, que Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus. A Bíblia não fala sobre a Trindade. A palavra Trindade não aparece na Bíblia, mas é usada para dar o nome ao conceito bíblico que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma pessoa. A Bíblia ensina claramente que há um só Deus. Lá em Isaías 44, versículo 6, diz assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro, eu sou o último, além de mim não há Deus. Não há outros deuses, mas a Bíblia também ensina que Deus tem três pessoas distintas. Vamos lá, o Pai. Deus é Pai e a origem de todas as coisas. Toda a vontade e todo o plano de Deus estão expressos em Deus Pai. Em João capítulo 5, versículo 19, diz assim: então lhes falou Jesus, em verdade vos digo, que o Filho não pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente faz. Lá em Isaías 63, 16, diz assim: entretanto, tu és o nosso pai, Abraão, não nos conhece, Israel nos ignora. Tu, Senhor, és o nosso pai, e desde a antiguidade te chamas o nosso Redentor. Lá em Mateus, capítulo 11, versículo 27, diz assim: todas as coisas me foram entregues por meio do Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, aqueles a quem o Filho quiser revelar. Então, queridos, Ele é soberano e sobre todas as coisas é o juiz de todo o mundo. Amém, queridos? Vamos falar sobre o Filho. O Filho é a manifestação visível de Deus. Jesus é Deus em forma humana que conseguimos ver e compreender. Lá em João capítulo 1, versículo 14, diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como unigênito do Pai. Jesus Cristo é apontado na Bíblia como sendo Deus? Muitos fazem essa pergunta. Se Jesus tem algum versículo, tem alguma coisa que fala que Ele é Deus? A resposta, querido, sim, tem diversos textos. Algo muito interessante a se observar é que Jesus, logo nos primeiros dias de sua vida, já foi adorado, coisa que só é devido a Deus. Só a Deus pode adorar. Só Ele recebe a adoração. Mateus capítulo 2, versículo 11 diz assim: entretanto, na casa viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram.
e abrindo seus tesouros, entregaram suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Então, ali eles adoraram o Senhor, o Deus que estava no colo de Maria. Além disso, temos um texto bíblico extremamente explícito, falando da divindade de Jesus Cristo. Aqueles que negam a Jesus Cristo, que é Deus, precisam dar uma boa explicação por esse texto. Olha o que diz o texto, em 1 João, capítulo 5, versículo 20, diz assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus, a vida eterna. Muito claro, né, queridos? Olha como o apóstolo João fala sobre Jesus, que Ele é Deus, que Ele é o nosso Senhor. Dentre vários argumentos, existem que apoiam a divindade de Cristo. Deixo ainda mais alguns para selar essa questão. Alguns atributos que só Deus Pai são aplicados. E eu vou estar falando desses atributos em Jesus. Ele é chamado de Senhor. Marcos 16, versículo 19. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou à destra de Deus. Ele é apontado como eterno. Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele e que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Então olha que Jesus estava desde o princípio da fundação do mundo, da formação do homem. Jesus, Ele é o Alfa, Ele é o início, Ele é o Ômega, Ele é o fim, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é onipresente. Mateus capítulo 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Isso ele fala quando nós orarmos em nome de Jesus. Ele está ao mesmo tempo respondendo ou está presente em todos aqueles que estão orando. Ele é onisciente. João 1,48. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhes: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Olha que lindo, né? Essa narrativa de Natanael quando teve encontro com o Senhor. Ele é onipotente. Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, ao qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a sua eficácia, o poder que ele tem de até subordinar a si e todas as coisas. Então, ele tem todo o poder. Então, querido, esses 3 atributos, né? Onipresente, onisciente, onipotente, ele é chamado Senhor, são atributos que somente Deus tem. Então, o próprio Jesus carrega esses atributos. Através de Jesus, Deus trouxe a salvação ao mundo. Jesus nos dá acesso ao Pai e que cobre os nossos pecados. Agora, amados, vou falar sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. É Deus agindo em nós. O próprio Jesus disse, queria deixar entre nós o Consolador. Quando ele partisse, ele ia deixar no lugar dele o Consolador, o próprio Espírito Santo. Deus mora em nossos corações através do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 2, 11 e 12 diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que está nele? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, queridos, o Espírito Santo nos capacita a crer, a entender as coisas de Deus. Ele também nos ajuda a orar, a ter um relacionamento íntimo com Deus. O Espírito Santo também é apontado claramente na Bíblia, sendo Deus.
veja um acontecimento no Antigo Testamento, creditado à ação dele como Deus. Lá em Hebreus, capítulo 3, versículos 7 e 9, diz assim: Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a minha voz, não endureçais os vossos corações, como foi na provação, no dia da tentação, no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova e viram as minhas obras por 40 anos. Olha aqui ele falando na ocasião em que o povo estava passando pelo deserto. Além disso, a revelação profética de Deus ao seu povo é creditada na ação do Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz assim: Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, queridos, o Espírito Santo, ele está em nós, né? Quando nós recebemos o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nós somos selados com o Espírito do Senhor. E o próprio Espírito de Deus, o próprio Deus está nas nossas vidas. Por isso que nós não devemos temer nada. Por isso que nós precisamos crer, né, naquele que está em nós. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ele nos dá autoridade para orar. Ele nos dá autoridade para expulsar demônios. Ele nos dá autoridade para batizar em nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele nos dá autoridade para orar pelos enfermos. Ele nos dá autoridade para orar por revelação, por sobrenaturais. Além dessas evidências claras, alguns atributos divinos de Deus são também atribuídos ao Espírito Santo. Olha só, queridos, ele é onipresente. Ele tem a onipresença. Lá em Salmo 139, versículos 7 a 10, diz assim: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada, me detenho nos confins do mares, ainda lá me haverá de me guiar, a tua mão e a tua destra me susterá. Amém, querido? Então, ele é onipresente, ele é onisciente. Quem guiou o Espírito, lá em Isaías 40, versículo 13 e 14, diz assim: Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Quem tomou ele o conselho para que desse compreensão? Quem instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? A não ser o Espírito Santo. Então ele é onisciente, ele é onipotente. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, diz assim: Mas um só Espírito é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo como lhe apraz a cada um individualmente. Amém, queridos? Mas um só mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo como lhe apraz a cada um individualmente. Então, querido, ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade para fazer. Semelhantemente a Deus, Pai, e ao Filho Jesus Cristo, o Espírito Santo é atribuído à eternidade. Lá em Hebreus capítulo 9, versículo 14, diz assim: Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Uma grande manifestação da Trindade aconteceu no batismo de Jesus, queridos. O Filho Jesus estava lá em forma humana e o Espírito Santo desceu como uma pomba e o Pai falou dos céus. Olha só a Trindade aqui agindo para deixar para nós claro, para que hoje nós pudéssemos ter essa revelação. Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22, diz assim: E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. Estando ele a orar, os céus se abriu,
e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Jesus também ordenou que os discípulos fossem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, queridos, talvez para a mente humana, para nós até, é muito difícil entender como que pode ser um e ao mesmo tempo três, né? Mas muitos confundem, achando que cada um deles é um Deus diferente, um Deus com atitudes diferentes. Não, queridos, é um Deus só que se manifesta de forma diferente. A manifestação, sim, através do Filho e através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É muito importante quando nós oramos em nome do Pai. Nós oramos também em nome do Filho, né? Oramos por cura. Quando nós oramos por pessoas que estão enfermas, nós ordenamos que as pessoas sejam curadas no nome de Jesus. Quando nós expulsamos os demônios, nós expulsamos no nome do Senhor Jesus, né? Quando nós pedimos revelação, nós pedimos ao Espírito Santo. Espírito Santo, revele, mostra. Quando nós pedimos discernimento, nós pedimos ao Espírito Santo. Quando nós pedimos para que o Espírito manifeste, haja naquele lugar, nós pedimos para o Espírito Santo. Quando nós pedimos o amor do Pai, quando nós pedimos o perdão ao Pai, quando nós pedimos ao Pai para que Ele venha e nos acolhe com seu poder e sua graça. Queridos, então a manifestação sim, ela ocorre de uma forma diferente, mas nós estamos falando de um único Deus. O único Deus que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu espero que esse estudo, bem curtinho, né? Não vou me alongar tanto, não vou entrar numa teologia sobre isso, mas esses versículos que eu deixei para vocês são versículos bem claros sobre a pessoa de cada um, né? Então, vocês entenderam que para que possa ter os atributos, né? A onipotente, a onisciência, onipresente, só Deus pode ter, né? Nem o homem não tem, nem os anjos não tem, nem o diabo tem, só Deus tem. Mas Jesus tem e o Espírito Santo tem, porque eles são o único Deus. Amém, queridos? Que a graça do Senhor esteja sobre você, que o amor do Pai esteja presente na tua vida, que a graça e a misericórdia do Filho Salvador, aquele que nos restaurou, através do sangue de Jesus, hoje nós temos aliança com o Pai, e que nos deixou o Espírito Santo, para que seja manifesto as suas obras em nossas vidas. Então, queridos, nós somos mais do que vencedores. Nós temos um Deus vivo, poderoso em nossas vidas. Ele se manifestou aqui na terra para salvar cada um de nós, para que a sua misericórdia nos alcance, para que não venha as religiões venham querer confundir a mente do homem. Não, ele deixou a sua palavra, ele deixou o seu Espírito para que tudo seja revelado, para que tudo seja manifesto, para que hoje, nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo, nós possamos ter a ação sobrenatural do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos, te engrandecemos, te exaltamos pela tua graça e pelo teu amor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor manifestou seu amor, enviando o seu Filho para morrer na cruz por nós. E nós fomos perdoados os nossos pecados pelo sangue de Jesus, que foi derramado na cruz por nós. Enquanto o Senhor Jesus esteve na terra, Ele nos ensinou, Ele nos guiou, Ele manifestou tantas coisas maravilhosas. E nos deixou aqui o Espírito Santo, para que Ele venha manifestar as tuas obras, para que Ele venha revelar e nos dê entendimento todos os dias do que o Senhor tem para fazer em nossas vidas. Então, em nome do Senhor Jesus, que a revelação do Senhor venha estar no meio do teu povo e possamos cada dia, Senhor, ter a intimidade com o teu Espírito. Porque quando nós somos íntimos ao Espírito,
nós estamos sendo íntimo ao nosso Deus poderoso. Obrigado, Senhor, pela tua infinita misericórdia. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe, que o Senhor resplandeça a luz na sua vida e que você possa viver cada dia, experiências maravilhosas com a pessoa do Espírito Santo. Compartilhe esse estudo. Eu tenho certeza que vai ser revelação para muitas pessoas, entendimento para aqueles que muitas vezes não conseguiam ter a compreensão. Que Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Amém.